Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. É um prazer poder recebê-los aqui mais uma vez, né? E agora eu quero conversar com vocês sobre a estrutura dos planos de gerenciamento de projetos. O que tem que ter dentro deste documento? Eu fiz um compilado aqui de informações, dividi basicamente em duas partes o assunto a ser abordado, de forma que a gente tenha uma visão mais panorâmica sobre a estrutura de cada um desses documentos, né? Então, começando do primeiro plano ali, que vai ali englobar tudo, vai sintetizar, né? Vai reunir todos os demais planos, que é o processo, no caso, de desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, da área de conhecimento de integração. Eu já apresentei e mostrei esse quadro aqui para vocês, mas apenas demonstrando o seguinte, que o plano do projeto aqui, no caso, ele pode conter muito das informações que são apresentadas por meio deste quadro, né? Nós estamos falando aqui, no caso, do plano integrado, ou seja, tudo que você fez nas demais áreas de conhecimento que vão servir ali de base para a execução do projeto é juntado, é integrado, passa a conversar entre eles, né? Então existe essa preocupação aqui, no caso, de gerar esse documento que vai dar esse suporte. Em se tratando do gerenciamento de escopo, o plano de gerenciamento de escopo, ele descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e validado, passando por todas as etapas de gerenciamento de escopo. Do planejamento, da definição do trabalho a ser realizado, até o momento onde eu entrego para o cliente por meio da validação e também o momento que eu controlo o escopo para verificar se eu estou dentro daquilo, né, que o meu avanço físico está de acordo com o planejado, se está atendendo aos requisitos que foram inicialmente estabelecidos dentro do projeto, ok? E as diretrizes que nós temos aqui no caso, né, é justamente estabelecer o processo de preparação da especificação do escopo. Eu te pergunto, como que vai ser feita a especificação do escopo? Está lá escrito no plano, nós temos que observar isso, temos que combinar antes. Aliás, todo plano basicamente tem como objetivo responder uma pergunta: como? Como que o trabalho vai ser feito? Como que o trabalho será controlado? Ok? Então, vai fornecer essas diretrizes, vai fornecer diretrizes sobre como nós vamos criar a EAP, a partir de que instrumentos, de que maneira, nós vamos utilizar qual técnica para a criação dessa EAP, ok? O plano também vai me ajudar a definir como que a linha de base do escopo será aprovada e mantida, não é? Outra coisa importante também é a gente estabelecer o seguinte: como que vai ser obtido, no caso, a aceitação formal das entregas? Qual que é o processo? De que maneira eu vou confirmar essas entregas junto ao meu cliente? Somente o plano que pode responder isso para nós, né? Bom, em relação ao plano de requisitos, que é um outro resultado do processo de planejar o gerenciamento do escopo do projeto, aqui no caso, ele descreve como os requisitos de projeto e produto serão analisados, documentados e gerenciados, né? Então nós temos algumas diretrizes no que se refere como requisitos serão planejados, acompanhados e reportados, atividades no caso de gerenciamento da configuração, por exemplo, nós temos aí a maneira como mudanças serão iniciadas, como impactos serão analisados, como serão rastreados, monitorados, reportados todos os requisitos do projeto e os níveis de autorização relacionados a cada um desses requisitos, estabelecendo prioridades também, como nós podemos ver no slide aqui, né, questão de priorização dos requisitos. Qual que é mais importante aqui no caso? As métricas que serão usadas e os argumentos que justificam o seu uso, uma estrutura de rastreabilidade que permita, no caso, refletir quais atributos dos requisitos serão capturados na matriz de rastreabilidade. A matriz de rastreabilidade basicamente é um documento que vai permitir com que eu encontre, né, esses requisitos do projeto de maneira mais facilitada, consiga rastreá-los ao longo do projeto. Então, muitas vezes a gente desenvolve, às vezes, uma fase do projeto, efetua uma entrega e eu preciso verificar se aquela entrega atende a determinados requisitos. Então esse documento, essa matriz, possibilita localizar esses requisitos para poder fazer um teste, uma avaliação se a entrega está cumprindo com esses requisitos. Temos aí também dentro de o plano de gerenciamento do cronograma, né, que vai buscar e descrever, né, os critérios e atividades para desenvolvimento, monitoramento
e controle do nosso cronograma. E basicamente eu quero o quê? Informações sobre modelo de cronograma, como que nós vamos elaborar este documento, duração e lançamento e iteração no caso. Eu vou trabalhar com aspectos adaptativos dentro do projeto, ou seja, metodologias ágeis, como que eu vou priorizar a execução de tarefas dentro do projeto, enfim. O nível de exatidão associado com as estimativas, se eu vou ser mais exato, se eu vou utilizar de técnicas de estimativa mais apuradas para obter dados mais confiáveis no caso, ou às vezes se o projeto tem uma necessidade diferente, às vezes eu posso permite com que eu trabalhe com estimativas de alto grau, né, ou estimativas de alto nível aqui no caso, que esse detalhamento, dependendo do tipo de projeto, o detalhamento da estimativa não é necessário, então a gente tem que definir isso por meio do plano. A questão de unidades de medida utilizadas, né, padronizar esse processo. Quais unidades de medida nós vamos utilizar dentro do projeto? Temos que estabelecer uma linguagem comum para todos. Manutenção do cronograma, como que eu vou manter esse cronograma ao longo do ciclo de vida, questão de atualização do cronograma, os limites de controle relacionados com o gerenciamento do cronograma. Por exemplo, né, será que se o projeto atrasar um dia, isso já é motivo para eu tomar alguma ação corretiva, preventiva, relacionada com o projeto? Às vezes não, né? Então eu posso ter uma variação tolerável, estabeleço que se a variação for superior, por exemplo, a 10% do planejado, aí sim é necessário implementar alguma ação, conhecer as causas, no caso, né, relacionadas com esse problema específico que ocorreu no cronograma, que gerou um determinado atraso. Então, a gente estabelece esses limites, até mesmo para saber o que fazer. E outra coisa também, né? Será que todo atraso tem que ser reportado para o patrocinador ou para o cliente? Talvez não, né? Nós podemos também estabelecer limites. Um prazo superior a X, aí sim eu envolvo o patrocinador, mas abaixo de X, fica na alçada do gerente de projetos tomar as decisões e as ações necessárias para poder reverter aquela situação, ok? Temos aí também regras de medição de desempenho, como que vai ser medido esse desempenho, tudo tem que ser combinado antes, com antecedência, e formato dos relatórios, como vai ser comunicado a questão de avanço do projeto por meio do cronograma. Por exemplo, se eu vou comunicar com o cliente, talvez um modelo de comunicação sobre o avanço das etapas do projeto mais interessante seria um cronograma de marcos, resumido, algo que eu pudesse elaborar e apresentar em uma página, ok? Já para a equipe do projeto envolvida em todas as etapas do projeto, pode ser necessário, por exemplo, que eu dê algo mais detalhado, ou algo muito específico do que aquela equipe está fazendo, né? De maneira com que elas concentrem naquele trabalho especificamente. Então isso tem que ser combinado e reportado por meio do plano. Já o plano de gerenciamento de custos, ele também fornece algumas diretrizes muito parecidas com a questão de gerenciamento de cronograma, né? Ele descreve como que os custos do projeto serão planejados, estruturados e controlados, ok? E vai me dar também unidades de medida, nível de precisão aqui no caso, ou seja, a aptidão de um instrumento de medição fornecer indicações muito próximas, né? Um exemplo disso seria o arredondamento de estimativas, quais os limites que eu vou utilizar para poder fazer o arredondamento dessas estimativas, ou então nível de exatidão, né? A aptidão de um instrumento para dar respostas próximas ao valor verdadeiro do mensurado. É uma faixa aceitável que nós vamos considerar, um exemplo no caso, né? Qual que é a faixa aceitável de variação dentro do nosso projeto? Por exemplo, de 10% para mais ou para menos estaria dentro do esperado, está na alçada do gerente de projetos tomar ações, ok? Limites de controle também estabelecidos, regras de medição de desempenho de maneira muito similar ao que é feito no gerenciamento do cronograma do projeto. E da mesma maneira o formato dos relatórios, como que essa informação de custos do projeto vão ser apresentadas, se eu vou utilizar de valor agregado, quais os indicadores de desempenho de custos que eu vou utilizar para poder comunicar a evolução dos custos do projeto ao longo do ciclo de vida do projeto, enfim, né? Esse é o nosso caminho aí no caso.
Dentro do gerenciamento da qualidade, nós temos aí como propósito descrever políticas, procedimentos, diretrizes aplicáveis, né, que serão implementadas para alcançar os objetivos de qualidade do projeto. Dentro da organização, provavelmente já existe uma política, um padrão de qualidade e, portanto, cabe a nós, gerentes de projetos, conhecer esses padrões e incorporá-los também dentro da política de qualidade do nosso projeto, né? Alguns itens que podem fazer parte justamente desse plano, que vão fornecer essas diretrizes, por exemplo, padrões de qualidade que serão usados pelo projeto, quais os padrões internos e externos à organização também, objetivos de qualidade dentro do nosso projeto, papéis e responsabilidades associados, né, a cada pessoa dentro do projeto, seja o gerente, seja a equipe, seja outras áreas também, né? É importante a gente destacar que todas as pessoas da organização são responsáveis pelo gerenciamento da qualidade do projeto, não apenas o gerente de projetos, por exemplo, ok? Atividades de controle da qualidade e gerenciamento da qualidade também, como que serão feitos esse processo, como que eu vou controlar a qualidade, como é que eu vou confirmar que atende os determinados parâmetros, os requisitos que foram previamente estabelecidos, não é? Ferramentas de qualidades que serão usadas, né? Eu posso utilizar às vezes de fluxogramas, eu posso utilizar de Pareto, posso utilizar de Ishikawa e diversas outras ferramentas que podem me ajudar nesse processo de monitorar e de controlar a qualidade dentro do projeto, e procedimentos sobre não conformidades, ações corretivas e melhoria contínua. Como é que eu posso promover melhoria contínua da qualidade do meu projeto, como é que eu disparo ações corretivas ou mesmo preventivas, né? E como que eu atuo na questão de não conformidade quando o item não atende determinadas especificações que foram previamente estabelecidas. Já o plano de gerenciamento de recursos, ele vai justamente ali possibilitar, né, vai fornecer uma orientação sobre como recursos do projeto devem ser classificados, alocados, gerenciados e também liberados. Dentro desse trabalho, né, de classificar, alocar, gerenciar e liberar, a minha preocupação é justamente essa, né, de como que eu vou utilizar desses recursos dentro do projeto e depois como é que eu vou liberar esses recursos do projeto, porque isso tem um custo para mim. Então a gente precisa otimizar o uso de recursos e o plano vai me fornecer essas diretrizes. Então basicamente nós buscamos identificar recursos, orientação para adquirir recursos, obter essa orientação no caso, como que vai ser esse procedimento, papéis e responsabilidades, principalmente se tratando dos recursos humanos, o organograma do projeto, eu quero saber quem é responsável pelo quê, quem está subordinado a quem ou a qual departamento, ok? O gerenciamento de recursos da equipe do projeto também, né? O que a equipe precisa para poder executar o seu trabalho, necessidade de treinamento que pode ser fornecido à equipe, o desenvolvimento da equipe e também o controle de recursos, tanto humanos quanto recursos materiais dentro do projeto. E por fim, né, se existe ou se vamos utilizar de algum tipo de plano de reconhecimento da equipe, um mecanismo que pode ajudar a manter a motivação, a aumentar a produtividade dentro do projeto. Esse plano pode justamente, né, permitir isso e dar um apoio essencial para o gerente de projetos lidar com as pessoas ao longo do projeto. Nós temos aí também, né, um plano de gerenciamento das comunicações que vai descrever, né, como que as comunicações do projeto serão planejadas, estruturadas, implementadas e também monitorados ao longo do ciclo de vida do projeto. Em relação à estrutura, né, desse plano, nós buscamos aí definir requisitos de comunicação, né? Temos aí também informações a serem comunicadas, o idioma a ser utilizado, o formato, conteúdo, como é que vai ser feito isso? O intervalo de tempo e frequência para a distribuição dessas informações, qual vai ser o intervalo de envio de relatórios, por exemplo, para o cliente, para o patrocinador, para a equipe do projeto. Então tudo isso tem que ser combinado e essa combinação ela é formalizada por meio de um plano de gerenciamento das comunicações. Nós temos aí pessoa responsável por comunicar, receber ou mesmo autorizar informações confidenciais dentro do projeto. Quem que é responsável pelo quê? Quem vai comunicar o quê? Então podemos até montar uma matriz, né, dizendo quem é responsável por comunicar, responsável por quem recebe a informação, quem que autoriza
né, principalmente em se tratando de informações confidenciais que requer no caso, né, um gerenciamento mais próximo e cuidadoso em relação a essas informações, e métodos ou tecnologias que podem ser abordados, usados no caso para transmitir as informações como, por exemplo, memorandos, e-mail, comunicados à imprensa ou mídias sociais, ok? Então que vão ajudar nesse processo aqui. Ainda temos mais um pouco ainda, né, o método para atualizar e refinar o plano de gerenciamento das comunicações de maneira contínua, como nós podemos melhorar esse processo, vão surgindo oportunidades nesse sentido, nós podemos identificar gaps ao longo do trabalho e tratar esses gaps de maneira assertiva, né? Podemos ter aí um glossário de terminologias comum, de maneira a que as pessoas entendam a linguagem utilizada dentro do projeto, nós possamos pelo menos padronizar a linguagem para todo mundo falar a mesma língua e reduzir ruído, mal entendimento em relação ao projeto. Esse é o objetivo aqui no caso. E podemos estabelecer um diagrama de fluxo de informações no projeto, fluxo de trabalho com a sequência de autorização possível, lista de relatórios, plano de reuniões, etc. E, por fim, restrições derivadas a leis ou regulamentos específicos que me limitam, às vezes, em relação às escolhas que eu tenho que fazer de comunicação dentro do projeto. Então, essas diretrizes vão permitir a gente comunicar melhor dentro do projeto, vão fornecer as informações básicas para que possamos estabelecer, né, não apenas em relação a esse plano, mas até então os planos que eu apresentei para vocês vão possibilitar isso, né, saber o que fazer, como fazer, né, e tudo que você precisar antes de fazer alguma coisa, consulte o plano que vai estar lá.